acho que uma parte importante do cálculo, na verdade, não é ensinar muitos fatos para vocês, é ensinar uma maneira diferente de pensar matematicamente. Bem diferente do que vocês vinham até hoje, trabalhando sistematicamente com fórmulas e definições que não se construíam a partir de conceitos muito fundamentais. Cada coisa era uma definição nova, uma fórmula nova, né? O cálculo, a ideia é, basicamente, a única definição fundamental que nós temos é limite, o resto é tudo decorrente de limite. Então nós vamos trabalhar um pouco mais com limite, a definição, para poder vocês terem uma ideia de como é que funciona uma demonstração usando o limite. Então veja quais são as duas condições que nós temos. Nós sabemos isso e sabemos isso. Ou seja, se você me der um epsilon, eu consigo produzir um delta que serve para isso e para esse. Certo? Então nós vamos começar assim. Foi dado um epsilon. E agora eu tenho que produzir um delta para esse cara aqui. Eu tenho que mostrar que o limite é esse. Intuitivamente é razoável, né? Porque o produto das duas funções é sempre o produto dos dois números. Se esse número está tendendo para aquele cara e que ele está tendendo para aquele cara, o produto deve tender para aquele cara, certo? Para o produto dos dois. Bom, intuitivamente, eu acho que todo mundo tem que acreditar nisso aqui. Se vocês, principalmente que vocês são engenheiros, não são matemáticos, essa definição é formal, etc. Mas vocês têm que pensar um pouquinho e ver que isso aqui é muito razoável, né? Se o f, os valores de f tendem para L e os valores da G tendem para K, o produto desses dois números que estão tendendo, eles vão tender também para L vezes K. Muito bem. Agora, eu tenho que produzir, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que produzir para o produto. Então eu tenho que conseguir que f de x vezes g de x, que é o produto, menos L vezes K, também seja menor do que o epsilon. Depois nós vamos ver se aqui não vai ter que mexer um pouco nesse valor de epsilon no fim. Então vamos lá. Eu tenho que provar que se x está dentro de x0 mais ou menos delta, então o produto está próximo de L vezes K mais ou menos epsilon. É isso aqui. Então, foi dado esse epsilon, existe um K tal que esse. Vamos ver se a gente consegue que esse mesmo delta serve para isso aqui. Isso eu não sei ainda. Essa é a tese. Essas são as hipóteses. Hipóteses estão satisfeitas aqui. Vale isso e vale isso. A tese dessa afirmação é isso. Eu tenho que provar isso. Ou seja, que para esse delta aqui, isso aqui é satisfeito. Se o x estiver dentro x0, então se o x pertence ao intervalo x, ou se a gente escrever, vou escrever assim, x0 menos delta e x0 mais delta, e lembrar que ele tem que ser diferente de x0, então acontece isso. Essa é a condição. É exatamente isso que está escrito aqui. A distância entre x e x0 é menor do que delta. Então, o x está no intervalo que vai de x0 menos delta, x0 mais delta, e é diferente de x0 porque ali esse ponto aqui pode ser problemático. Muito bem. Então eu vou pensar assim. Ó. Vou pegar. Eu vou fazer um truque. Vamos deixar essa expressão assim. Eu vou somar e subtrair a mesma expressão. O que é uma coisa que não muda, né? A sua expressão. Então eu vou somar. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui está esse termo, aqui está esse termo aqui. Eu somei e subtraí menos f de x vezes k nessa expressão. Ou seja, esse número aqui
depende de x, esse aqui está fixo, é o valor de k, que era o limite da g. Então agora eu vou agrupar da seguinte forma. Aqui eu vou escrever assim. F de x vezes g de x menos k mais, e aqui eu vou pôr k f de x menos L. Essa expressão é igual a essa. Presta atenção que esse termo aqui, esse g de x menos k, é exatamente esse cara que está aqui, ó. E esse aqui eu já sei controlar. Eu garanto que se o delta está naquele intervalo, isso aqui acontece. Então, esse termo aqui está controlado. E aqui está o f de x menos L, que é o outro termo que eu tenho aqui, ó, que também está controlado. Essa diferença eu sei que é, em valor absoluto, menor do que epsilon. Ok? Observe que aqui eu tenho um número k. Tenho um número k. Tá? Bom, vamos lá. Então agora eu vou pôr o valor absoluto de novo na expressão. F de x vezes g de x menos k mais k vezes f de x menos L. Pronto. Então, aquela expressão que está lá em cima, que eu preciso garantir que é menor do que epsilon, está aqui. É igual a essa. Eu simplesmente somei e subtraí o mesmo número em cada ponto x. Em cada ponto x ele varia, mas em cada ponto x eu subtraio e somo o mesmo número. Portanto, é zero isso aqui. Então, não mudei a expressão. Mas só que eu reagrupei assim. Ok? Agora vem uma passagem muito importante. Eu tenho a soma de duas coisas, valor absoluto. Então eu vou escrever aqui do lado a regra que o valor absoluto da soma de dois números é menor ou igual que a soma dos valores absolutos. Eu acho que todo mundo conhece essa desigualdade. Ela é chamada desigualdade triangular, porque ela tem origens em duas dimensões para vetores, é exatamente aquela que diz que o comprimento do triângulo é menor ou igual que a soma do comprimento dos outros dois, de um lado do triângulo, menor ou igual que a soma dos outros dois lados. Se isso aqui for vetores, esse aqui é a soma de dois vetores, é o outro lado, basicamente. E isso aqui me diz que a soma aqui, o comprimento desse vetor é menor que a soma do comprimento dos outros dois. Agora, isso aqui é números reais, é mais simples. É o caso muito especial, não é no plano, é na reta. Se vocês pegarem os números e testarem, vocês vão ver. Isso aqui é muito simples de mostrar. Pega os dois positivos, dois negativos, um positivo e um negativo, e sempre esse número aqui é menor ou igual que esse. Quando que é igual? Ele é igual quando os dois têm o mesmo sinal. E é estritamente menor se um deles tem o sinal oposto ao do outro. Tá? Muito bem. Então isso aqui é menor ou igual? Agora eu vou decompor usando aquilo ali, esse aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Então eu tenho agora essa soma é menor ou igual que o valor absoluto dessa soma é menor ou igual que a soma dos dois valores absolutos. O A aqui é a primeira expressão e o B é a segunda expressão. Bom, agora tem uma terceira propriedade de valor absoluto. Eu tenho um produto de dois números. O valor absoluto é o valor absoluto dos produtos. É o produto dos valores absolutos. Primeira propriedade, essa aqui, a soma é sempre assim e o produto é assim diretamente. Porque o produto só muda de sinal. O produto é sempre, independe se tem sinal oposto ou não, só o sinal que varia. O valor absoluto esquece o sinal, então isso aqui me diz que isso aqui é igual a valor absoluto de f de x vezes valor absoluto de g de x menos k, mais valor absoluto de k. Cuidado, o k e o f de x eu não sei se são positivos, então eu tenho que pôr valor absoluto.
vezes o valor absoluto de f de x menos L. Ora, nós já estamos numa situação em que eu sei que esse cara aqui é menor do que epsilon. E esse cara aqui é menor do que epsilon. Tá? O único cara que eu não sei, não tem muita informação. E esse aqui é um valor dado. É um valor, é um número. Esse valor é um número. Eu tenho um problema com este cara aqui. Eu não sei qual é esse valor aqui. Mas o que me diz isso aqui? Qual é o maior valor que ele pode assumir nesse intervalo? Em valor absoluto. Lembrem, o f de x tem que estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Qual é o maior valor que ele assume? Valor absoluto de L mais epsilon, que é o maior número. Não. Valor absoluto de L mais epsilon fora, porque depende do sinal de L. Certo? O f está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Qual é o maior valor que isso pode ser? Dependendo do sinal, é valor absoluto de L mais epsilon. Esse é o maior valor possível. Esse aqui é menor ou igual. Esse cara é no máximo L, valor absoluto de L mais epsilon. Então, menor ou igual. Eu tenho uma soma, observe que isso é tudo número positivo, maior ou igual a zero. Então, eu só estou substituindo pelo maior valor possível que pode aparecer. Aqui, né, isso aqui é no máximo epsilon. Esse aqui é no máximo k, já é o valor de k, é ele mesmo. E esse aqui é no máximo epsilon. Está aqui. Vamos dizer, puxa vida, eu consegui mostrar uma coisa. Eu consegui mostrar que eu não cheguei no epsilon, né? Cheguei numa expressão complicada de epsilon. Mas vamos pensar um pouquinho nessa expressão. Esse epsilon, na verdade, não era o epsilon que eu tinha que ter usado, né, para calcular de trás para frente para a função final que eu quero, que é o produto. Eu usei direto nessas duas, mas cheguei nisso aqui. Mas vamos pensar um pouquinho. K é um número dado. É o limite da G. L é um número dado. Eles estão fixos. O que acontece quando eu diminuo o epsilon? Bom, eu talvez tenha que diminuir o K. Mas se eu diminuir aquele epsilon, que é esse que está aqui, eu diminuo essa expressão. Ou seja, se eu quero apertar, agora eu vou pensar conceitualmente, eu não vou formalizar completamente, dá para fazer, mas eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho. No produto L vezes K, perto de L vezes K, que é o produto das duas funções, eu quero apertar. O que acontece? Quando eu procuro esse valor de delta, né, eu acho um valor de delta que serve para as duas. O que ele me dá? Ele me dá uma expressão aqui que, à medida que eu aperto o epsilon para as duas, eu aperto esse número aqui também. Porque mesmo que esse número seja grande, o L, e esse número K seja grande, o epsilon eu posso fazer tão pequeno quanto eu quiser. Ou seja, na verdade, eu posso apertar em torno de K vezes L, usando esse epsilon mesmo, o quanto eu quiser. Esse número aqui pode ser tão pequeno quanto eu queira. Basta eu fazer o epsilon suficientemente pequeno. E esse aqui é o conceito do limite. Eu quero que, dado o valor do limite, se eu achar um intervalo, se eu escolher um intervalo suficientemente pequeno em torno desse valor, que é K vezes L, eu acho um delta aqui que cai lá dentro. Esse delta aqui, ele vai me garantir que essa diferença, que é a diferença que eu estou limitando, aquele epsilon é um epsilon estrela, que é esse epsilon. Então eu tenho que escrever isso aqui, agora sim, eu ponho isso aqui, é o meu epsilon estrela. Chamo esse cara de meu epsilon estrela. Resolvo essa equação, acho o epsilon. Uso esse epsilon para achar esse delta. E aí eu garanto que vai dar isso aqui. Menor, se vocês quiserem, menor ou igual, se vocês quiserem, dividir isso aqui por 2. E o meu epsilon seria isso aqui dividido por 2. Só para garantir que é estritamente menor. Isso não é muito importante. Então vejam qual que é a ideia, se for formalizar completamente, é a seguinte. Eu dou que o meu epsilon é igual a isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu resolvo o valor de epsilon em função desse epsilon estrela. Uso esse valor de epsilon aqui, acho esse delta,
E aí eu garanto que isso aqui é verdade. Mas, conceitualmente, o que é mais importante é garantir que essa expressão que eu cheguei aqui no fim pode ser feita arbitrariamente pequena, escolhendo esse valor de epsilon que servem aqui para os dois. Então, eu digo, eu quero que isso aqui seja 10 a menos 5. Eu sei o valor de L, sei o valor de K, eu escolho um epsilon que é menor do que é só testar que dá menos do que isso. É só pôr o epsilon suficientemente pequeno. Por exemplo, se isso aqui vale no máximo 10, esse aqui no máximo 20, eu ponho o epsilon 10 vezes, 100 vezes menor do que esse valor aqui, eu ponho 100 vezes menor. Aí eu acho esse delta e eu garanto que eu chego aqui. O que é importante aqui nessa história é a gente garantir que... Aliás, dá para resolver, né? Porque isso aqui é epsilon, L, epsilon ao quadrado e K vezes epsilon. Você agrupa o epsilon ao quadrado, tira uma possível solução disso aqui dá zero para resolver o epsilon. Né? Então, é um exercício de álgebra relativamente simples, equaçãozinha de segundo grau. Mas a minha ideia aqui é fazer vocês entenderem. Se eu quero que esse número seja suficientemente pequeno, eu começo com um epsilon, um valor aqui, e aí eu determino esse valor de epsilon que garanta isso, que fique menor ainda. Uso aqui, pela condição tem esse valor de delta, esse delta é o delta que eu vou usar. Então, eu escolho esse epsilon, aí eu escolho um valor de epsilon, que eu já sei o L, já sei o K, que garanta que isso aqui vai dar menor do que o que eu quero ali. E aí, eu venho aqui com o delta e resolvo. Você vê, é chata essa demonstração, né? Provavelmente vocês estão achando que eu estou enganando vocês nessa parte aqui. Mas não estou enganando. É assim mesmo. Tá? Pensem um pouquinho depois. Se quiserem fazer uns testes, escolham umas funções, podem testar que tipo de número que vai aparecer, qual é o número que eu tenho que escolher. Tá? Começa com funções simples, uma constante vezes o x ou o x vezes x mesmo. E veem que dá para fazer isso aqui. Nós temos a função f de x igual a constante, a função f de x igual a x. São duas funções básicas, eu sei calcular o limite dessas funções explicitamente. Aí eu tenho o produto, a soma, o produto e a divisão de funções. Se eu conhecer o limite das funções envolvidas, eu calculo o limite dessas operações. Então nós chegamos nas funções racionais. Tá? Nós ainda não sabemos calcular limite de seno, de cosseno, de logaritmo. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi o limite dos polinômios e das funções racionais, onde o denominador não é zero, basta substituir o x nas expressões. Essas funções são chamadas funções contínuas, que basta calcular o valor da função para calcular o limite. As funções que não são contínuas não têm essa propriedade. Então, só uma observação do fim da aula passada aqui, que uma colega de vocês me chamou a atenção, é que quando eu passo daqui para cá, essa expressão, na verdade, eu já sei que ela é menor do que epsilon. E essa também é menor do que epsilon. Portanto, aqui não é menor igual, mas sim menor estritamente, o que é bom. Ou seja, eu não preciso nem usar um valor de epsilon que garanta que isso seja menor do que aquilo. Basta que seja igual ao epsilon que eu estou pedindo, né? O quanto eu estou garantindo de intervalo em torno do K vezes L. Então, se o K vezes L está dentro, se eu quero que o limite, o produto das duas funções esteja próximo de K vezes L mais ou menos epsilon estrela, basta eu garantir que o valor de epsilon que eu coloco aqui para calcular o delta do F e do G seja suficientemente pequeno. Né? E aí, esse menor aqui vai me garantir que aquela proximidade lá vai ser menor, aquela distância vai ser menor do que o epsilon estrela. Ótimo. Então, nós vamos trabalhar agora, ainda dentro dessa sessão, eu quero trabalhar um pouco com vocês, eu vou falar de continuidade e o que se chama de limites laterais, porque o principal tipo de descontinuidade que acontece é quando tem um salto na função. Né? A função vem e dá um salto.
Então eu vou falar disso. Primeiro a gente dá a definição de continuidade, que é baseada na definição de limite, né? A noção de continuidade, ela tem a seguinte característica intuitiva. Uma função é contínua, assim, quando a gente faz o gráfico, o lápis não precisa sair do papel. Basicamente é isso. Né? A continuidade de uma função é você, à medida que você varia o valor da variável, o valor da função varia de forma a não ter saltos, não ter valores onde ela pode até explodir, e para mais ou menos infinito, como a gente sabe que tem funções que acontece isso. Então, vou dar a definição formal e discutir um pouquinho em relação a exemplos, fazer alguns exemplos. Então, uma função é contínua. E aqui é muito importante que a continuidade sempre é discutida só no domínio da função, ou seja, num ponto do domínio, se o limite, quando x tende a x0 de f, é igual ao valor da função no ponto. Então, eu estou usando a definição de limite, o conceito de limite, para formalizar esse conceito intuitivo muito razoável de que uma função contínua é aquela que eu posso desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Né? Então, eu quero garantir que se eu me aproximo de um certo ponto, o valor da função se aproxima do valor da função naquele ponto. Oi? O x0 tem que ser um ponto do domínio. Por quê? Porque eu tenho que poder calcular, né? Aqui, mesmo que exista esse limite, poderia não ser f de x0. Eu já vou dar um exemplo. Então, eu exijo que o valor do limite não só ele exista, mas que o valor dele seja o valor da função no ponto. Então, vamos trabalhar com exemplos muito simples, e nós acabamos de ver isso. Exemplo, toda função polinomial ou racional é contínua em todos os pontos do seu domínio. Seus domínios, né? Seu domínio. Ela pode ser racional de seu domínio. Vocês vão dizer, mas professor, função racional, e se o denominador for zero? Se o denominador for zero, aquele ponto não pertence ao domínio. Isso é muito importante. Então, exemplo. Toma a função, por exemplo, f de x igual a x2 menos 1 sobre x menos 1. Está aqui. Essa função é contínua no seu domínio? Atenção. Essa função é contínua? A pergunta é, se ela é contínua, a pergunta é assim, se não for dado o ponto, todos os pontos do domínio, a pergunta. Então é bom explicitar o domínio antes de começar a fazer o exercício, porque o erro mais comum que vocês fazem é, não explicita o domínio, aí diz, mas ela não posso calcular a função no x igual a 1, então ela não é contínua em x igual a 1. Errado. Errado. Porque x igual a 1 não está no domínio. Portanto, não é um lugar onde eu testo a continuidade. O ponto tem que estar no domínio para eu testar a continuidade naquele ponto. Então, o domínio dessa função é todo x pertencente aos números reais diferentes de 1. Correto? O único ponto que dá problema aqui para calcular essa função é quando x é igual a 1. Que, aliás, dá 0 sobre 0. Esse é o domínio. No domínio, nós já vimos que nesses pontos o limite quando x tender a x0 agora é diferente de 1.
um ponto do domínio. Nós já vimos que quando eu calculo o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1 num ponto diferente do 1, isso é simplesmente substituir o valor da variável. E isso aqui é exatamente o f de x0. Então, numa função racional ou numa função polinomial, um ponto do domínio dessa função, o valor da função é o valor do limite. Nós já vimos isso pelas regras de cálculo de limite. Portanto, essa função é contínua em todos os pontos. Então, como é que é o gráfico? O gráfico dessa função é assim. Aliás, quem é essa função aí? É x mais 1, né? Exceto no 1. No 1 ela não está definida, então aqui é 1. 2, 3, 0, menos 1, menos 2. Essa função, se a gente olhar, ela é igual à função x mais 1, x diferente de 1. Cuidado, essa é a mesma função que esta aqui. Com o mesmo domínio, x mais 1. Essa aqui tem um domínio maior, mas não interessa isso. Então aqui, enquanto vale, vai valer 2, né? Ela vai passar por aqui. Valeria 2, aquela função. Então está aqui. Esse ponto não está no domínio. Bom, aqui, ela é simplesmente assim. E aqui é simplesmente assim. Ah, então para desenhar eu tiro o lápis do papel. Mas o problema não é que eu tirei o lápis do papel porque a função deu um pulo ali. É simplesmente eu tirei o lápis do papel porque eu tive que pular esse ponto que não está no domínio. Então eu venho até aqui, pulo para cá e continuo. Mas o valor aqui não está definido para a função. Então esse ponto não está no domínio. Então é como se realmente o domínio aqui, ele fica... O domínio é descontínuo. Mas a função não é descontínua. Para ser descontínua, você tem que ter tipo, um negócio aqui, outro... Um salto, exato. Então nós vamos fazer um exemplo já. Muito simples. Então essa aqui é a nossa função ali. Vamos fazer um outro exemplo aqui, economizar um pouco de... Então essa função é contínua. Vamos fazer um outro exemplo que é essa aqui. Ó. F de x é igual a 1 quando x é maior ou igual a 0 e menos 1 quando x é menor do que 0. Pronto. Como é o gráfico dessa função? Essa função é assim. Aqui é 1. Aqui é menos 1. Esse é o gráfico dessa função. Agora sim, olha o que acontece. Eu estou indo aqui. Esse ponto, o domínio são todos os números reais. Inclusive o 0. Então o que acontece? Eu chego aqui, quando eu chego nesse ponto aqui, quando eu vou chegar no 0, eu tenho que ir para cá. Depois eu continuo. Então a pergunta é aqui, só olhando, intuitivamente, vamos pensar. Essa função é contínua no seu domínio todo? Resposta: não. Ela é contínua para números negativos? Sim. Ela é contínua para números positivos? Sim. Onde ela não é contínua? No 0. Para x0 igual a 0, ela não é contínua. Vamos tentar mostrar isso a partir da definição. Quer dizer, vamos tentar mostrar que essa função ali satisfaz a definição de continuidade no 0 para ver qual é o problema. Vamos tentar dar uma destrinchada. Assim, nós vamos tentar achar o epsilon e o delta, né? Dar um epsilon, dado qualquer epsilon, achar um delta, que garanta que tem um limite ali, usando definição. Agora, nós temos que ter uma ideia qual é o valor que eu vou pôr. Bom, qual é o valor da função? 1. Então, eu vou tentar mostrar que o limite daquela função f ali do exemplo B, quando x tende a 0, vou tentar mostrar isso aqui. Se eu conseguir mostrar isso aqui, eu resolvi meu problema. Porque esse aqui é o f de x de 0, né? Esse aqui é f de 0. Então, a definição de continuidade me exige que eu tente mostrar que esse limite existe e que vale 1.
Nós vamos mostrar duas coisas. Nós vamos mostrar primeiro que não existe. Portanto, não pode ser 1. É mais complicado. Não é que tem limite e é diferente de 1. Não, ele não existe. Não existe esse limite. Então vamos tentar... Primeiro vamos tentar mostrar que é 1. Muito bem. Então, a fórmula que eu tenho que chegar nesse dado um epsilon, eu tenho que garantir um intervalo em torno do 0. Tenho que garantir não vou me preocupar com o valor no 0, mas próximo de 0, tal que isso aqui garante isso aqui. Então vamos lá. Eu vou pôr... Vamos olhar o desenho. Aqui está 1, né? Então, eu vou pegar meio. Aqui é o L. Então eu vou pôr epsilon igual a meio. Isso é dado. Vou mostrar que não existe esse delta. Vamos prestar atenção aqui. O 0 é esse ponto aqui. O que acontece? Vamos pegar qualquer delta positivo. Não interessa, eu vou fazer um desenho aqui arbitrário. Bom, do lado direito, até o 0, todos esses pontos aqui, vão aonde? Pela minha função. Esses caras aqui vão aqui. Hã? Então, eles todos vão no 1. Então, todo mundo do 0 até 0 mais delta, esse aqui é o valor de delta, né? Qualquer. Mas o delta é sempre positivo. Então, tenho alguns pontos do 0 e mais alguns pontos. Todos esses caras vão no 1. Bom, só que a minha definição exige que eu olhe os pontos que estão à esquerda também. Então, o 0 está aqui. Eu não olho o 0 na definição. Então, vou deixar aberto aqui. Esse cara aqui não está no... Eu só estou olhando pontos... Observe, na definição eu excluo 0. O x menos 0 não pode ser 0, ou seja, o x não pode ser 0. Mas eu tenho pontos à esquerda e à direita, porque aqui é o menos delta. Onde vão esses caras aqui? Eles vão aqui. Esses aí são os pontos correspondendo no gráfico. Quanto vale a função aqui? Menos 1. Opa! Vamos calcular aqui. Quanto vale? Menos 1. Todos aqueles pontos. Menos 1. O valor absoluto é 2. Não, é claro, porque é a distância, né? Então eu tenho daqui até aqui. Aqui é o ponto que eu tenho, o valor que eu tenho que assumir, só que eles valem esse ponto. Essa distância daqui até lá é 2. Então esses pontos aqui do lado esquerdo, eles não vão próximo daquele intervalo lá determinado por epsilon aqui. Eles caem aqui, a uma distância muito grande. Bom, esse cara aqui não é menor do que o meio. Então, basta eu usar epsilon 1. Se vocês me derem um epsilon que eu não consiga achar esse delta, acabou a história. Aquele cara não é o limite. Para provar que é, eu tenho que fazer para qualquer epsilon. Mas para provar que não é, basta eu achar um epsilon, tal que qualquer delta, esse é importante, qualquer delta que eu escolha agora, não vai dar certo. Porque todo delta positivo implica em ter números negativos aqui na região de interesse. Esses números negativos vão em menos 1, que é uma distância 2 do valor que eu quero. E, portanto, não tem jeito de eu fazer isso aqui caber aqui dentro. Não interessa qual é o valor de delta que eu colocar aqui, sempre tem esses valores aqui que dá menos 1. E não vai cair aqui dentro. Então, 1 não é a limite. Então, pronto. A função não é contínua. Mas é pior um pouco. Escolha um outro valor de L. Tá bom, então talvez não seja 1, talvez seja 0 o limite. O que vocês acham? Basta pegar um intervalo suficientemente pequeno aqui, tal que esses pontos aqui, essa distância aqui, eles não estão dentro do intervalo. Qualquer ponto que você puser aqui como meu valor de limite, eu acho um intervalo que não contém esses valores, e os valores próximos sempre tem menos 1 e mais 1. Então, as chances era dar 1 ou menos 1 como limite, porque são o limite pela esquerda
E tem o limite à direita. Mas eles não servem para os dois lados, só serve para um dos lados. Essa função é mais complicada. Ela não só, o valor do limite não é o valor da função, como não tem limite. Mas poderia ter limite e não ser contínuo. E o exemplo, na verdade, é esse primeiro exemplo aqui. Se você pegar esse exemplo e colocar que o valor da função, esse aqui é o valor da função para x diferente de 1, e para 1 vale 10, você pode pôr, você escolhe, aí ela claramente fica descontínua naquele ponto. Porque o valor não é 10, nós já vimos quanto vai dar 2, né? Que é x mais 1. O limite está aqui. Eu posso escolher o valor que eu quiser aqui para aquela função, basta escolher, põe o 0. Digo, essa função eu defino como aquela, ela vale isso aqui para x diferente de 1 e para 1 vale 0. Arbitrário, mas é uma função perfeitamente honesta. O domínio agora é todos os números reais. No 1 ela é descontínua. Ou eu posso pôr o valor do limite. Eu digo que o valor é 2 no ponto 1. Aí ela passa a ser contínua. Então essa é uma função que dá para completar o valor aqui, porque ela tem limite, e fazer ela ficar contínua num domínio um pouco maior. Essa aqui não tem jeito. Não tem jeito de dar um valor para essa função no 0 aqui que garanta que essa função fica contínua. Porque ela realmente tem um salto aqui. Não interessa qual é o valor que você põe aqui, ela vai dar um salto. De um lado ou do outro, um dos dois lados. Por esse lado aqui ela não dá salto, ela bate lá. Mas quando eu venho por esse lado, ela dá um salto. Se eu puser um valor aqui, ela dá salto dos dois lados. Se eu puser esse valor com o valor da função, ela não dá salto aqui, mas vai dar salto aqui. Então, continuidade é, cuidado, não é ter limite ou não ter limite. É o valor da função não é o valor do limite, exista ou não. Se não existir limite naquele ponto, e é um ponto do domínio, aí resolveu o problema, que é o caso aqui. Não existe o limite, de fato. Então, a função nunca vai ser contínua, não interessa qual é o valor. Essa aqui, diferentemente, ela não está definida nesse ponto, mas ela tem limite nesse ponto. Aí, se eu acrescentar o 1 no domínio e colocar que a função vale 2 aqui, ela passa a ser contínua. E, de fato, o que eu fiz foi simplesmente transformar aquela função nessa aqui. Mas hoje eu quero fixar muito essa ideia de que continuidade, primeiro, é um conceito relacionado com um ponto do domínio. Se o ponto não está no domínio, a gente não se preocupa com ele em princípio. Para pontos do domínio, você testa se o limite existe. Se ele existir, tem que ser igual ao valor da função. É isso que é ser contínuo. Que podem acontecer 3 coisas. Não ter limite e não ser o valor da função, e ter limite e ser o valor da função. Tá? Então, nos 2 primeiros casos é descontínua, quando tem o limite e é o valor da função, é contínua. Continua não tendo limite. Tem limite à esquerda, tem limite à direita, mas não tem limite no ponto. Poderia ter limite, como essa aqui não está no domínio, ponto, mas tem limite. Então, ter limite ou não tem nada a ver com o ponto estar no domínio ou não. Quando o ponto está no domínio, aí vale perguntar se tiver limite, se é contínuo ou não. Se já não tiver limite, aí já não é contínua de jeito nenhum. É a mesma coisa na definição de limite. Esse carinha aqui pode parecer meio idiota ali, ser maior do que 0, é o fato de você não testar no x0. Se você testar no x0, estraga a definição, não serve para nada. Porque daí pode acontecer qualquer coisa. O que você quer saber é a tendência e não o valor da função no ponto. O limite não vê o valor da função no ponto. Isso é muito importante. Ele não vê o valor da função no ponto. Justamente ele quer saber qual é o valor da função no ponto, do ponto de vista de tendência. Mas ele não quer saber qual é o valor real da função no ponto. O limite não vê isso. Quem pergunta isso é a continuidade. Você calcula o limite e você tem o valor da função no ponto. Aí você compara os dois. É igual? A função é contínua. Não é igual? Não é contínua. Vamos discutir um pouquinho o que acontece. Nós vimos funções aqui que ficam, apesar de não ter limite aqui tem, etc., são limitadas. O que acontece quando a função explode, né? 1 sobre x. O domínio são os reais menos o 0. E o que acontece com 1 sobre x quando x tende a 0? Do lado direito ele vai para infinito. Do lado esquerdo ela vai para menos infinito. Então, esse é um comportamento comum próximo de funções racionais, próximo de raízes do denominador. Que é quando o denominador vai para 0, mas o numerador não vai para 0. Aí a função explode.